Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direitos Humanos. Na aula de hoje, nós vamos analisar o princípio do non-refoulement, previsto no Estatuto dos Refugiados, e vamos ainda examinar casos concretos importantes para quem examina, para quem estuda direitos humanos para concurso público. Esse princípio do non-refoulement, ele vem previsto no artigo 33, que destaca, veja lá, que o reconhecimento da condição de refugiado obstará o seguimento de qualquer pedido de extradição baseado nos fatos que fundamentam a concessão do refúgio. Segue ainda 34 dizendo: a solicitação de refúgio suspenderá até decisão definitiva qualquer processo de extradição pendente em fase administrativa ou judicial baseado nos fatos que fundamentam a concessão do refúgio. 35. Para efeito de cumprimento do disposto nos artigos 33 e 34 dessa lei, a solicitação de reconhecimento como refugiado será comunicada ao órgão onde tramitar o processo de extradição. A expressão refoulement indica repressão, então não repressão, princípio da não repressão. Vamos então fazer uma análise mais detida do princípio da não repressão, do non-refoulement. Desculpe o sotaque francês, tá? Mas princípio do non-refoulement. Vamos lá. Esse artigo 33 é um dos mais importantes da Convenção ou do Estatuto dos Refugiados. Muito cobrado nas provas de concurso público, onde se exige direitos humanos. A previsão do princípio do non-refoulement, também chamado de não rechaço, não repressão, como destacado, está previsto no artigo 33 da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. E diz o seguinte: princípio do non-refoulement, é Instituto de Direito Internacional dos Refugiados, segundo o qual nenhum dos estados contratantes expulsará ou rechaçará de maneira alguma um refugiado para as fronteiras dos territórios em que sua vida ou sua liberdade seja ameaçada em virtude de sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo social a que pertence ou de suas opiniões políticas. Quando diz aqui expulsará, rechaçará, também se destaca a extradição. Tá? Assim, nenhum dos estados contratantes expulsará, extraditará, rechaçará, irá, portanto, enviar aquele indivíduo, olha só, um refugiado, para a fronteira de territórios. Qualquer território, qualquer estado em que sua vida esteja ameaçada. Assim, esse princípio do não rechaço, non refoulement, impede que o estado contratante expulse, rechace, extradite um refugiado para a fronteira de qualquer estado em que sua vida ou sua liberdade esteja ameaçados, em virtude de sua raça, de sua religião, de sua nacionalidade, grupo social que pertence, ou de suas opiniões políticas. Mas temos aqui que fazer um destaque. Cuidado, atenção. O benefício da presente disposição não poderá, todavia, ser invocado por um refugiado que, por motivos sérios, seja considerado um perigo para a segurança do país no qual ele se encontra. O que, tendo sido condenado definitivamente por crime ou delito particularmente grave, constitui ameaça para a comunidade do referido país. Nós temos aqui, então, uma exceção à aplicação desse princípio do não rechaço, quando aquele refugiado representar uma grave ameaça à segurança do próprio país em que ele se encontra, desde que tenha sido ele condenado definitivamente por crimes das mais altas ou da mais alta gravidade. Assim, novamente, atenção para a exceção. O benefício do non-refoulement, presente no artigo 33 do Estatuto dos Refugiados,
não poderá ser invocado por um refugiado que, por motivos sérios, seja considerado um perigo para a segurança do país no qual ele se encontre, ou que tenha sido condenado definitivamente por crime ou delito particularmente grave, constitui ameaça para a comunidade do referido país. Veja algumas questões de concurso que tocam nessa temática. Defensoria Pública Estadual do Paraná, FCC 2012. O princípio do non-refoulement, Instituto de Direito Internacional Humanitário, aceito e reconhecido pela comunidade internacional como ius cogens, aplica-se ao direito internacional dos refugiados e ao direito internacional dos direitos humanos. Correto? Defensoria Pública do Distrito Federal, CESP 2019. Indígenas latino-americanos que migrem para o Brasil em razão de graves violações de direitos humanos em seu país de origem não podem ser considerados refugiados nos termos dos tratados internacionais da legislação nacional que regulam o tema? Está certa essa questão ou está errado? Veja o que diz o artigo 1º do Estatuto dos Refugiados. Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, olha lá, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas, encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. Ainda seguindo, não tendo nacionalidade, estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele em função das circunstâncias descritas no inciso anterior. E 3. Devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Veja novamente a questão. Indígenas latino-americanos que migrem para o Brasil em razão de graves violações de direitos humanos em seu país de origem não podem ser considerados refugiados nos termos dos tratados internacionais e da legislação nacional que regula o tema. Errado. Artigo 1º do Estatuto dos Refugiados. Vamos ver duas decisões do Supremo que corroboram o que foi aqui falado e também serve de suporte para as duas questões indicadas. Extradição 783. Questão de ordem, relatoria, ministro Carlos Veloso. A comunidade internacional, em 28 de setembro de 1951, imbuída do propósito de consolidar e de valorizar o processo de afirmação histórica dos direitos fundamentais da pessoa humana, celebrou no âmbito do direito ou do direito das gentes. Veja aqui novamente a questão. O princípio do non-refoulement, Instituto de Direito Internacional Humanitário, aceito e reconhecido pela comunidade internacional como ius cogens, que significa normas peremptórias, imperativas do direito internacional e inderrogáveis pela vontade das partes. São, portanto, regras, como dito, imperativas, normas que impõem aos Estados obrigações objetivas, que prevalecem sobre quaisquer outras. O ius cogens compreende o conjunto de normas aceitas e reconhecidas pela comunidade internacional, que não pode ser objeto de derrogação pela vontade individual dos Estados. Voltando agora à decisão. Celebrou no âmbito do direito das gentes um pacto de alta significação ético-jurídica, destinado a conferir proteção real e efetiva. Aqui eu também chamo a atenção para um princípio muito importante de aplicação no direito internacional e principalmente no direito internacional humanitário, no direito internacional dos direitos humanos, que é o princípio da proteção real e efetiva.
Não é apenas uma proteção meramente normativa, mas uma proteção real e efetiva. Proteção real e efetiva àqueles que arbitrariamente perseguidos por razões de gênero, de orientação sexual, de ordem étnica. Olha aqui, questão, por exemplo, indígena, cultural, confessional ou ideológica, buscam no estado de refúgio acesso ao amparo que lhes é negado de modo abusivo e excludente em seu estado de origem. Portanto, se esses direitos são negados, olha só, no seu país de origem, como dizer que não podem ser considerados refugiados? Exatamente quando negado no país de origem é que podem ser considerados refugiados. Na verdade, a celebração da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, a que o Brasil aderiu em 1952, resultou da necessidade de reafirmar o princípio de que todas as pessoas, sem qualquer distinção, devem gozar dos direitos básicos reconhecidos na Carta das Nações Unidas e proclamados na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Todas as pessoas, sem qualquer distinção. Esse Estatuto Internacional representou um notável esforço dos povos e das nações na busca solidária de soluções consensuais destinadas a superar antagonismos históricos e a neutralizar realidades opressivas que negavam muitas vezes ao refugiado, vítima de preconceitos, da discriminação, do arbítrio, da intolerância, o acesso a uma prerrogativa básica, consistente no reconhecimento em seu favor do direito a ter direitos. Essa é uma expressão muito utilizada no direito humanitário internacional e ela é a mais básica. A base de tudo é se reconhecer que o indivíduo tem direito a ter direitos, independentemente de sua etnia, opção política, orientação sexual, religiosa. É um princípio fundamental, inerente à própria condição humana. Direito a ter direitos. Vamos a mais uma decisão. Extradição 633. Extradição 633. A essencialidade da cooperação internacional na repressão penal aos direitos comuns não exonera o Estado brasileiro, em particular o STF, de velar pelo respeito aos direitos fundamentais do súdito estrangeiro que venha a sofrer em nosso país processo extradicional instaurado por iniciativa de qualquer Estado estrangeiro. O fato de haver esse compromisso no plano internacional de repressão a delitos não exonera o Estado brasileiro, principalmente o STF, de examinar no pedido extradicional se ocorre ali alguma violação ou possível violação aos direitos humanos daquele indivíduo. Então, novamente, a essencialidade da cooperação internacional na repressão penal aos direitos comuns não exonera o Estado brasileiro, em particular o STF, de velar pelo respeito aos direitos fundamentais do súdito estrangeiro que venha a sofrer em nosso país processo extradicional instaurado por iniciativa de qualquer Estado estrangeiro. O fato de o estrangeiro ostentar a condição jurídica de extraditando não basta para reduzi-lo a um estado de submissão incompatível com a essencial dignidade que lhe é inerente como pessoa humana, dignidade da pessoa humana, e que lhe confere a titularidade de direitos fundamentais inalienáveis. Não é porque ele é extraditando, está na condição jurídica de extraditando, que ele não possui direitos, que não faz jus a respeito a direitos fundamentais, aos direitos humanos, dentre os quais avulta, por ser insuperável, por sua insuperável importância, a garantia do devido processo legal. Em tema de direito extradicional, o STF não pode nem deve revelar indiferença diante de transgressões ao regime das garantias processuais fundamentais. É que o Estado brasileiro, que deve obediência irrestrita à própria Constituição que lhe rege a vida institucional, assumiu
nos termos desse mesmo estatuto político, o gravíssimo dever de sempre conferir prevalência aos direitos humanos. Veja lá no artigo 4º da Constituição, mais especificamente inciso 2, princípios que regem as relações do Brasil no plano internacional. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Eu vou deixar esses dois por último, tá? 1. Independência nacional. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10. Concessão de asilo político. E agora, para o caso específico, inciso 2. Prevalência dos direitos humanos. Assim, é dever, diz o STF, dever do Estado brasileiro e da Suprema Corte brasileira analisar, naquele pedido extradicional, se o extraditando pode vir a sofrer, está ou pode vir a sofrer alguma violação em relação aos seus direitos fundamentais. Alguma violação relativa aos direitos humanos. E se constatada essa violação ou possível violação, deve o Estado brasileiro, deve o próprio STF, tendo em conta a prevalência dos direitos humanos como princípio aplicável às relações internacionais, negar o pedido extradicional. Veja novamente a parte final da decisão. É que o Estado brasileiro deve obediência irrestrita à própria Constituição, que lhe rege a vida institucional, assumiu, nos termos da Constituição, o gravíssimo dever. É um dever de sempre conferir prevalência aos direitos humanos. E aqui nós temos a ligação com o princípio do non refoulement. Veja lá novamente. Princípio do non refoulement. Refoulement é Instituto de Direito Internacional dos Refugiados, segundo o qual nenhum dos estados contratantes expulsará ou rechaçará ou extraditará de maneira alguma um refugiado para as fronteiras dos territórios em que sua vida, olha lá, vida, sua liberdade sejam ameaçadas em virtude de sua raça, da sua religião, etnia, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Vamos agora a um importante caso concreto, também muito exigido nas provas para concurso público, que envolva direitos humanos. Caso Família Pacheco versus Bolívia. Caso em que a Corte Internacional de Direitos Humanos analisou esse princípio do non refoulement. Nesse caso, Família Pacheco versus Bolívia, a Corte Interamericana considerou que o princípio do non refoulement foi violado pelo Estado boliviano. Considerou que no sistema interamericano o princípio do não rechaço possui uma maior amplitude em virtude do caráter de complementariedade do direito internacional dos refugiados ao direito internacional dos direitos humanos. Desse modo, a proibição do rechaço deve ser compreendida como pedra fundamental da proteção internacional dos refugiados. Segundo a doutrina, tanto o STF como a Corte Internacional de Direitos Humanos entendem pelo direito à assistência consular em caso de prisão, em conformidade com a jurisprudência da Corte
IDH, o STF entende que o artigo 36.1b da Convenção de Viena sobre relações consulares possui natureza cogente, imperativa, o que impõe um verdadeiro dever do Estado em notificar o consulado, conforme se pode conferir no voto do ministro Celso de Mello, quando o julgamento da extradição 1126. Ocasião em que o ministro citou, inclusive, a opinião consultiva 16 da Corte Interamericana, que trata do assunto. Temos aqui um exemplo, portanto, de diálogo das cortes, olha como é importante. Do STF, da Corte Interamericana, a interpretação judicial a respeito da notificação consular, porém, para que goze da supremacia inerente ao seu status de direito humano fundamental, somente atingirá eficácia prática o bastante quando se avançar no entendimento de que sua ausência torna a prisão ilegal, ensejando, consequentemente, o relaxamento da referida prisão. Vamos aqui a mais um caso importante em que se aplicou a teoria da proteção indireta ou teoria do ricochete. Então guarde aí. Teoria da proteção indireta ou do ricochete. Caso Wong Ho Wing versus Peru. Wong Ho Wing versus Peru. Caso Wong Ho, mais conhecido como caso Wong Ho. A Corte Interamericana de Direitos Humanos trouxe, nesse caso, o que a doutrina chama de teoria da proteção indireta ou por ricochete dos direitos humanos. No julgamento do caso Wong Ho, a Corte Interamericana exigiu que os Estados americanos não cooperassem caso o extraditando pudesse ser submetido a qualquer tratamento desumano ou degradante. Veja aqui novamente a ideia do princípio do non-refoulement, presente também nessa decisão. Retornando. No julgamento do caso Wong Ho, a Corte Interamericana exigiu que os Estados americanos não cooperassem caso o extraditando pudesse ser submetido a qualquer tratamento desumano ou degradante, pena de morte, tortura ou risco aos direitos humanos, previstos na Corte Americana, ou na Convenção, Americana de Direitos Humanos, desde que a alegação acerca dessa suposta violação aos direitos humanos fosse genérica. Tal entendimento gera uma situação curiosa. Em determinados casos, a Convenção Americana de Direitos Humanos passaria a surtir efeito fora do continente americano, para países que sequer são membros da OEA. Tomemos como exemplo esse caso, o caso Wong. Se as alegações feitas por senhor Wing ou Wong Ho ao Estado peruano tivesse demonstrado o risco concreto de violação aos direitos humanos, a Corte IDH não recomendaria sua extradição para o Estado chinês. Se tivesse demonstrado, não recomendaria sua extradição para o Estado chinês. Assim, os dispositivos da Convenção Americana, da CADH, estariam servindo de garantia para o senhor Wong contra o país que sequer é membro, olha, da OEA, muito menos da Convenção Americana de Direitos Humanos. A doutrina chama esse fenômeno de teoria da proteção indireta ou por ricochete dos direitos fundamentais. Teoria, portanto, importante da proteção indireta por ricochete dos direitos fundamentais. Significa, então, que a Convenção Americana de Direitos Humanos teria aplicação até em casos que envolvesse país que não fosse signatário da Convenção e tampouco membro da OEA, como o Estado chinês, por exemplo. Assim, chama a atenção para o princípio do non-refoulement,
E a teoria da proteção indireta, ou por ricochete, também importantíssima. Ainda chama atenção para o chamado diálogo das cortes. E, por fim, também o princípio da proteção real e efetiva. Bom, pessoal, esse foi o tema que eu queria trazer para vocês nessa aula. Abraço grande, bom estudo, até a próxima aula.